Já sabemos que o controle de frequência do sistema elétrico procura manter a frequência em torno dos 60 Hz. E para isso, precisa haver o balanço eletromecânico entre o torque motor da turbina e o torque elétrico do gerador. Em outras palavras, precisamos garantir que a geração seja igual à carga, dessa forma manteremos a frequência em 60 Hz. Isso verificamos em detalhes no vídeo anterior e daremos sequência ao controle automático de geração. Sabemos também que para o controle da frequência temos duas ações de controle. A primeira delas, do regulador de velocidade, que chamamos de regulação primária, e depois a regulação secundária do CAG, o controlador automático de geração. Mas agora vem uma pergunta interessante. Qual a diferença do controle do regulador de velocidade para o controle do CAG? Observe, no caso do regulador de velocidade, ele controla a velocidade de cada gerador individualmente, enquanto o CAG ele controla a frequência de uma área de controle. Pode ser um estado ou todo o nosso país. Resumindo, o regulador de velocidade faz o controle freando a variação de frequência para que o sistema alcance um novo ponto de equilíbrio. Depois, temos a atuação do CAG restaurando a frequência para o valor de 60 Hz. É uma ação conjunta, regulador de velocidade e depois CAG. Vamos entender as áreas geoelétricas de nosso país. Temos a área Nordeste, não confundir com a região geográfica Nordeste. Perceba que essa região em amarelo não contempla o estado do Maranhão, porque eletricamente ele faz parte da área Norte Centro-Oeste. Temos também área Sudeste, Sul e Norte Centro-Oeste. Já o estado de Roraima é o único estado do Brasil que ainda opera isolado. Vamos então implodir esse mapa. Ora, essas regiões geoelétricas, elas estão interligadas através de linhas de transmissão. Você está vendo uma única linha em azul, mas na verdade são um conjunto de linhas de transmissão em diferentes níveis de tensão, fazendo a interligação entre as áreas geoelétricas. E cada uma dessas áreas possui um CAG independente, ou seja, 4 CAGs nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Norte Centro-Oeste. Mas o que vem a ser uma área de controle? Observe em tela que temos duas áreas de controle, A e B. Essas áreas de controle possuem uma carga atendida por uma geração, seja através de usina hidrelétrica, termoelétrica, eólica, nuclear, não importa. E cada área de controle é caracterizada por um CAG, por um controle automático de geração, que irá realizar o controle da frequência. Como essas áreas A e B estão isoladas, podemos ter frequências distintas. Por exemplo, na área de controle A frequência pode estar em 60,08 Hz e, ao mesmo tempo, na área de controle B, já que operam isoladas, a frequência pode ser diferente, 59,95 Hz. E por que isso é possível? Porque essas áreas operam isoladas. A partir do momento que há a interligação das áreas através de uma ou mais linhas de transmissão, teremos uma frequência única. Então aprendemos que o sistema interligado nacional possui a mesma frequência, ou seja, a frequência do estado de Pernambuco é a mesma do estado de São Paulo, que é a mesma de Manaus. Vejamos agora as vantagens da interligação entre áreas de controle. Vamos supor que a área de controle A tem uma carga de 1000 MW e está gerando 1000 MW.
tudo em equilíbrio, frequência estabelecida em 60 Hz. E a área de controle B, que também é uma área isolada, tem uma carga de 2.000 MW e uma geração de 2.000 MW. Outra área em equilíbrio e a frequência se mantém em 60 Hz. Agora vamos imaginar que a carga da área A ela eleve para 1.300 MW e essa área de controle não possua mais recursos para controle de frequência. O que irá acontecer? Uma subfrequência. Por quê? Porque a carga é maior que a geração. Temos então um desequilíbrio. Havendo a interligação, a área B pode contribuir para a área A com um intercâmbio de energia 300 MW. Como ela faz isso? Através da elevação de geração, elevando de 2.000 para 2.300 MW. Nesse caso, temos um completo balanço de carga e geração. No caso, as áreas A e B somadas têm carga de 3.300 MW e geração de mesmo valor. Essa é a grande vantagem do sistema interligado, é o intercâmbio de energia. Outra grande vantagem é a otimização energética. Também, como vantagem, temos o aumento da confiabilidade e a robustez do sistema elétrico. Então, observe, no Brasil temos 4 CAGs nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Norte e Centro-Oeste. Todos eles colaboram para manter a frequência do Sistema Interligado Nacional em 60 Hz e também controlar o intercâmbio de energia, respeitando os limites. E agora, uma informação muito importante. Os CAGs, eles são independentes. Eles não se comunicam. Um CAG nem sabe da existência do outro. Essa é uma das perguntas mais comuns para quem chega novato na sala de controle. Como os CAGs se comunicam? Não há comunicação. Eles são completamente independentes e eu vou explicar mais à frente como tudo isso funciona. Mas o que é o CAG? Ele é um programa de computador que faz o controle de frequência e intercâmbio no Sistema Interligado Nacional, atuando sobre as unidades geradoras. E aqui cabe uma ressalva importante. No Brasil, o CAG só atua nas hidrelétricas. Em outros países, temos CAGs em termoelétricas, mas como a abundância de hidrelétricas é muito grande e a constante de inércia do gerador hidrelétrico é muito maior que o termoelétrico, aqui no Brasil temos somente CAG nas usinas hidrelétricas. Vamos agora à operação do CAG. Existem 3 modos de operação do CAG. FF, que é o Flat Frequency, ou seja, nessa modalidade o CAG controla apenas frequência. Ele nem olha para o intercâmbio de energia. Outra modalidade é o TLB, o Tie Line Bias. Nessa modalidade, ele controla tanto frequência quanto intercâmbio de energia. E, por fim, temos a modalidade FTL, Flat Tie Line. É uma modalidade que controla apenas intercâmbio. Ele nem olha para a frequência. Vamos agora entender como toda a mágica do CAG funciona, como CAGs independentes conseguem coordenar o controle da frequência. É porque cada CAG ele faz o controle do ECA, do erro de controle de área. Na modalidade FF, esse ECA vale 10 vezes o bias da área de controle multiplicado pela variação de frequência. Em TLB, vale 10 vezes o bias multiplicado pela variação de frequência, que chamamos erro de frequência, somado à variação do intercâmbio. E na modalidade FTL, o ECA é somente a variação do intercâmbio. Para sedimentarmos o conhecimento, vamos à malha de controle do CAG.
O CAG ele precisa do valor da carga da área de controle, do número de geradores e da potência nominal de cada gerador. A partir daí, ele calcula o bias da área de controle. Também ele vai precisar do valor da frequência da rede elétrica e do intercâmbio. Então, com o valor do bias, da frequência e do intercâmbio, ele calcula o ECA, o erro de controle de área, a depender da modalidade de operação. Então, com o valor do ECA, ele vai atuar. Se o ECA for negativo, o CAG aumenta a geração. E se o ECA for positivo, ele reduz a geração das usinas e recalcula isso periodicamente, buscando manter o ECA abaixo da banda morta. Vamos agora fazer o cálculo da resposta do CAG diante de uma variação de frequência. Observe a situação em que a frequência variou no Sistema Interligado Nacional de 60 para 59,8 Hz. E observe que cada área de controle tem um bias diferente. Vamos precisar de cada um desses valores para realizarmos o cálculo. Em primeiro lugar, precisamos calcular a variação de frequência, que será os 60 Hz nominais da rede elétrica menos 59,8 Hz. Temos então uma variação negativa de 0,2 Hz. Considerando que o CAG está na modalidade FF, o ECA, como já vimos, é 10 vezes o valor do bias multiplicado pela variação de frequência. Aplicando essa fórmula a cada uma das áreas de controle, teremos então esses valores de ECA. Ora, com base nesse ECA negativo, o CAG vai então enviar pulsos de geração para anular esse ECA. Ou seja, esse valor negativo será convertido num valor de elevação de geração. E com isso, o ECA será anulado e a frequência restabelecida para 60 Hz. Percebeu como é feito o cálculo do CAG? Bastante simples. Temos agora a interface gráfica do CAG da região Nordeste. É um simulador, mas a interface gráfica é a mesma do CAG real na sala de controle. Observe que é o CAG da área de controle Nordeste, ele está ligado no modo TLB. Temos aqui o ECA negativo, menos 22,2 MW, ou seja, há um déficit de geração. E o CAG vai, então, enviar pulsos para elevar a geração das usinas. Nessa tela, temos ainda a frequência real do sistema, o bias da região Nordeste, que é um bias dinâmico, ele varia com a carga e com o número de geradores sincronizados. Temos aqui o intercâmbio real e programado. Nessa outra tela do CAG, temos os pulsos sendo enviados para as usinas. O CAG Nordeste ele está concentrado em duas hidrelétricas, usina de Paulo Afonso IV e usina de Luiz Gonzaga. São duas usinas da CHESF, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Em cada usina, temos 3 geradores sincronizados e ligados no CAG. E perceba aqui o pulso positivo, a seta para cima, indicando que a geração está sendo elevada para a correção do ECA. E ainda podemos observar as zonas de operação dos geradores da usina de Paulo Afonso IV e da usina de Luiz Gonzaga. A faixa em vermelho é a faixa proibida pela elevada cavitação e vibração dos geradores. E a área permitida para a operação do CAG é a área verde, o que chamamos de área de regulação. Esse é o CAG da região Nordeste. E por fim, vamos retornar à dinâmica do controle de frequência que vimos no primeiro vídeo e agora tudo ficará mais claro. Observe a frequência do sistema elétrico mantida em torno dos 60 Hz. Temos aqui um afundamento da frequência em função de uma perda
de um grande bloco de geração e a frequência ela afunda para 59,5 Hz. Aí teremos a atuação do regulador de velocidade, que dá um freio na queda de frequência e traz o sistema a um novo ponto de equilíbrio. Nesse caso, um valor de frequência de 59,8 Hz. Essa é a regulação primária e ela tem por base o estatismo do regulador de velocidade. Na sequência, teremos então a atuação do CAG, o controle automático de geração, onde ele vai recuperar a frequência para o valor dos 60 Hz. É o que chamamos de regulação secundária. E essa regulação ela se baseia no bias. Essa é a dinâmica do controle de frequência no Sistema Interligado Nacional. Valeu, pessoal! Um forte abraço e bons estudos!